Graça e paz, amados e amadas, estamos em Josué 14 e aqui nós vamos ver as terras das tribos e a oeste do Jordão e depois nós vamos ver a parte entregue a Caleb, que foi Hebron. Então, o que nós temos aqui? Vamos ver o versículo 1. Estas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança na região de Canaã. Então, no capítulo passado, nós falamos mais a herança que foi recebida antes de atravessar o Jordão, que foi 2,5 tribos. Agora, está falando das 9,5 tribos que receberam a herança depois que atravessaram o Jordão, tá? Então, fala assim, por herança na região de Canaã. Então, estas são as terras que os filhos de Israel receberam por herança. Quem recebe herança? Herança são herdeiros. E hoje, o que nós somos? Co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, nós também vamos ter herança. E começamos aqui, nessa terra, na herança, porque hoje fomos feitos filhos de Deus. E quando nós recebemos o Senhor como nosso único Salvador, o que nós recebemos junto com isso? O Espírito Santo dentro de nós. Então, aí já começa uma herança. E para a gente também reinar, nós temos o quê? Que ter essa herança. Porque hoje, quando a gente fala de reino, reinar, a gente fala de reino. E no reino tem um rei. Então, apesar de nós estarmos aqui na Terra, estarmos numa nação onde tem o presidencialismo, mas o nosso verdadeiro rei, nós vivemos um reinado e o nosso verdadeiro rei é Cristo Jesus. Então, nós temos primeiro dentro de nós um reinado, olhando sempre para esse rei. E também nós temos aqui na terra o presidencialismo. Por isso que o Senhor disse, dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Então, nós temos que observar que quando aqui fala receberam por herança, o Senhor também tem uma herança para aqueles que são dele. E só vão receber essa herança quando a gente se tornar o quê? Filhos maduros. E para se tornar filho maduro, é estar sempre na presença do Senhor e o Senhor vai trabalhando em nós, não é verdade? Agora, na segunda parte desse versículo, diz assim, que eles receberam por herança na região de Canaã e que o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e os cabeças das tribos dos israelitas repartiram entre eles. Então, sempre nós vemos o quê? O sacerdote Eleazar e Josué. O sacerdote, ele era o que? Ele consultava direto a Deus. Ele tinha no seu peitoral aquela pedra Tumim e Turim. E ali era uma forma de o Senhor dar direção ao povo de Israel. E quem ia executar essa direção? Josué. Josué liderando todos ali. E principalmente os cabeças dos pais das tribos de Israel. Porque iam o quê? Por ordem, né? Primeiro os cabeças, depois os clãs, depois as famílias, tá? O versículo 2. A divisão da herança foi estabelecida por sorteio entre as 9,5 tribos, como Yahvé havia orientado por Moisés. Então, Moisés já tinha recebido essa orientação e eles cumpriram essa orientação. Só fazendo aqui uma ressalva que na própria palavra faz o quê? Que os levitas não receberam herança. Por quê? Os levitas, a herança deles era trabalhar para o Senhor. Por isso que o sacerdote Eleazar, ele era da tribo de Levi. E todos os outros sacerdotes serviam, suas famílias serviam. E as outras tribos sustentavam os levitas. Então, fala aqui, olha, os filhos de José, versículo 4. Porém, formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Então, aqui, se vocês perceberem depois, vocês não vão ver que José recebeu a tribo dele, a porção de terra dele, a herança dele. Foi aqui dividido entre os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, conclusão, nós temos 12 distribuições de terra, nós temos 12 tribos. Continua mesmo os levitas
recebendo a parte de servir o Senhor, iam ficar 11 tribos. Porém, José pegou os 2 filhos dele, porque quando Jacó foi morrer, ele abençoou e impôs as mãos sobre os 2 filhos de José. Então, nós temos Manassés e Efraim. Manassés recebeu uma porção de terra do outro lado do Jordão. E aí ele vai receber outra porção de terra, por quanto que ele recebeu talvez uma porção de terra menor, tá? Então, os filhos de Israel fizeram de acordo com que Deus havia ordenado, e assim eles dividiram a terra. Agora, a partir do versículo 6, faz uma ressalva aqui a respeito da parte entregue a Caleb, que foi Hebrom. Então, Caleb, ele foi até Josué em Gilgal. Você vê que é o mesmo local que eles armaram o acampamento quando entraram aí na Canaã, e eles permaneceram aqui. Então, foi lá reunir-se com Josué em Gilgal. E Josué disse Caleb disse a Josué, versículo 6, parte B. Bem sabes o que Yahvé afirmou a Moisés, homem de Deus, a meu respeito e a teu respeito em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espionar essa terra, e lhe prestei um relatório sincero. Então, lembra quando eles estavam no deserto, e aí eles foram espiar a terra de Canaã para ver como era, e foram 12 espias. 10 espias vieram com relatório de desencorajamento para o povo. E Caleb e Josué vieram com relatório de encorajamento. Olha o que diz aqui o versículo 8. Entretanto, os irmãos que haviam subido comigo, aqueles outros 10, amedrontaram e desencorajaram o povo, ao passo que eu obedeci o Senhor, o meu Deus, e lhe fui inteiramente fiel. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes. O que nós ganhamos aqui? Nós estamos também numa terra onde a gente tem 2 formas de olhar. Ou a gente olhamos para a nossa vida, para as circunstâncias da nossa vida, para tudo que está acontecendo em São Paulo, tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo no mundo. Ou a gente olha com os olhos dos 10 espias, ou a gente olha com os olhos de Josué e Caleb. Os 10 espias, eles vieram com medo, ficaram amedrontados e desencorajados. Eles e desencorajavam os que estão perto deles. Eles foram possuídos por quê? Pelo medo, e não por aquilo que Deus podia fazer através deles. E Josué e Caleb viram tudo aquilo, viram que era perigoso, viram que tinha gigante, viram que a terra era fortificada, viram que era um povo todo equipado de guerra, que tinha cavalos, que tinha carros, mas eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam quem era que estava com eles. Eles sabiam e se apegaram a Deus. Então, hoje o Senhor nos coloca nessa mesma posição. Você vê que todos estavam também da mesma forma, na mesma posição, mas se posicionaram diferente. E todos eram do que? De Israel, da tribo de Israel, eles eram israelitas. Então aqui é uma palavra para nós que já temos o Senhor. Não é uma palavra para os incrédulos, é uma palavra para aqueles que já têm o Senhor. E quem que entrou na boa terra? Somente Josué e Caleb. Somente aqueles que realmente viram que Deus estava à frente, que Deus ia fazer, e eles se posicionaram. Então o Senhor está nos ensinando para a gente ter olhos bons. Lá em Mateus diz que se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Todo o nosso corpo será o quê? Luz, terá um luzeiro. Nós seremos o quê? Nós estaremos tomando uma posição. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a ter
esse olhar de Caleb e Josué. Nos ajuda a ter um coração de Caleb e Josué. Senhor, queremos olhar para Ti e não olhar para a circunstância. Por isso nos leva todo dia a ter assim uma comunhão, uma abertura sincera do nosso coração a Ti. Senhor, nos tira dos fazeres, do ir para lá e vir para cá, e também pensar no passado ou pensar no futuro, mas que nós possamos elevar nossos olhos a Ti. Nos dê, Senhor, um coração, uma visão, uma disposição e um posicionamento, Senhor, como Caleb e Josué. Então, voltando aqui, olha, versículo 9. Por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes. Então, hoje, pela fé, a gente já pisa o pé do novo céu e da nova terra. A gente já pisa o pé da onde nós vamos habitar. E hoje o pé onde nós pisamos, principalmente dentro do nosso lar, a gente já tem que santificar ele em nome de Jesus, porque nós estamos na prévia do reino. Então, onde nós estamos, nós levamos um reinado dentro de nós. Então, veja só, aqui ele diz: pertencerá por herança a ti e aos teus descendentes, para sempre, porque obedeceste perfeitamente a Yahvé, meu Deus. Então, você vê que aqui a obediência foi no coração, de orar e tomar Deus como a vitória deles, que nós tomamos Deus como nossa vitória. Aqui no 10 fala isso, no 10 fala assim: desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a promessa. Faz 45 anos que Yahvé fez essa declaração, isso a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. E eis agora que estou com 85. Deixa eu ver, acho que eu errei aqui. Faz 45 anos. Isso, e agora estou com 85. Então, aqui olha que ele diz, olha, no 11. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão, tendo nesse momento o mesmo vigor para ir à guerra, como tinha naquela época. Então, nós vemos aqui que ele está dizendo, olha, eu estou com 85 anos e estou com o mesmo vigor quando o Senhor me chamou lá com 45 anos. Então, está dizendo o quê? Que o Senhor preservou ele. E sabe para que preservou? Olha que diz aqui, ó. Agora, pois, dei-me a região montanhosa, que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que de lá viviam os Enaquins em suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Então, ele falou assim, ó, me dá a terra aonde fica o Monte Hebron, porque lá foi quando a gente foi lá em Cades Barneia, que a gente saiu e foi até lá ver, foi essa cidade que a gente foi ver. E os 10 ficaram amedrontados com essa cidade. E lá tem uma cidade fortificada e tem os Enaquins. Enaquins eram homens que tinham estatura acima do normal. E esses homens, eles colocavam eles nas guerras para lutar. E então o povo via eles, ficavam amedrontados. E agora, o que Caleb está falando? Me dá essa terra, porque ainda ela não foi expulso eles de lá. E me coloca lá que eu vou expulsar eles. Gente, olha só o posicionamento de Caleb. Ó, Senhor Jesus, ele podia até pedir uma terra tranquila, né? Mas não, ele pediu essa terra e disse que ele estava com o mesmo vigor. O Senhor preservou o vigor dele porque tinha um objetivo, tinha uma meta para ele. Sabe que eu vejo? O Senhor, ele preserva tanta coisa em nós, porque ele nos dá talentos. Assim como o povo teve que conquistar aqui Canaã, o Senhor também nos dá o que? Coisas para conquistar. Começando pela nossa vida. A nossa vida é a bênção que Deus nos deu. E aí o que nós temos que estar fazendo? Honrando e guardando essa vida. É o dom da vida, né? Da forma, Josué abençoou Caleb e deu por herança ali a terra de Hebron. E
Aí o versículo 14 diz assim: por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quezeu, Josafé, porque ele obedeceu e perseverou em seguir o Eterno, o Deus de Israel. Olha só o 15. Antes disso, de Hebrom era chamada Kiriat Arba. Por que ela era chamada de Kiriat Arba? Porque lá viviam os gigantes Enaquins, tá vendo? E a terra viveu um tempo de descanso e de paz. Quando ali eles foram, expulsaram, e a terra viveu um tempo de descanso e de paz. Puxa, que o Senhor nos dê esse coração, esse vigor e essa disposição. Porque assim, o vigor o Senhor preservou porque ele tinha disposição e tinha o quê? Um objetivo. E assim o Senhor preservou Caleb. Que nós possamos ter essa visão e missão em nosso coração. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.